Eu não sei se foi Lohan que me disse uma vez em supervisão que o psicanalista deveria ter no mínimo um psicótico e uma criança em atendimento, né? Porque são duas situações onde de fato é preciso saber não saber. Desde 2005, quando eu iniciei já como supervisora, né, já como supervisora clínica institucional. Era um CAPS? Era o quê? Em um CAPS, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. É uma cidade, um município muito pequeno, Parelhas, um CAPS 1. Desde que eu iniciei essa experiência, eu não consegui mais parar. Eu me lembro que alguns anos atrás, cerca de uns 6 anos ou mais, existiam muitas mortes nos centros de referência à saúde mental em Belo Horizonte. Estava acontecendo passagens ao ato, suicidas muito frequentes. E eu fui convidado da supervisão, junto com 2 outros colegas da EBP, da MP, e nossa presença, sem que conversássemos um com o outro, em lugares diferentes, tiveram um efeito de redução das passagens ao ato muito intenso, de tal maneira que nesses 3 anos que eu dei supervisão, e creio que os colegas também, nenhum suicídio ocorreu. Sempre foi uma preocupação muito grande minha por pensar o que essa supervisão institucional poderia substituir, entre aspas, uma formação analítica propriamente. Porque o campo da saúde mental é um campo voraz, né? Ele é muito voraz. Ele engole, né? Ele traga um pouco a libido, eu acho que, dos operadores. E fica muito difícil para eles conseguirem, paralelamente, né? E até tangencialmente, investir em uma formação que vá retornar na própria lida diária, no próprio cotidiano deles. Eu me lembrava de uma conferência de Millet sobre ética da psicanálise, lá, acho que antes da fundação da EOL, na época da fundação da EOL, ele dizia: tem uma moral lacaniana, é que existe um sujeito do inconsciente no doente. E é aquilo que a gente escutava, mas já com a política do Santon, eu tinha para mim que tem um falacer no doente, tem um parletre no doente. E eu me colocava então enquanto um certo zelador da existência desse parletre e como que a gente podia mexer no sentido de o sujeito produzir desamarrações e amarrações. Eu me lembro bem do primeiro caso, porque foi numa instituição que tinha uma relação não muito boa com a psicanálise, né? Uma instituição que participou muito da reforma psiquiátrica, então com uma ligação com outras abordagens do sofrimento mental muito distante da psicanálise. E quando cheguei nessa instituição, não tinha nenhum psicanalista supervisionando esse serviço. E me deram, né, como caso para supervisionar, um caso muito grave de uma pessoa que estava internada há 40 anos naquele hospital, e um hospital que tentava fazer então aí a reabilitação psicossocial. Então era saber que você está numa posição íntima colocada extimamente, que você tem acesso àquilo, que você tem uma prática, que você tem que colocar extimamente, e aí então escutar a demanda que vem. A demanda pode ser de que você elucide um caso, construa um mínimo de construção para a direção do tratamento, 1 a 1. Então você pode fazer uso como um semblante desse saber que de fato nós temos alguma coisa aí, mas não evidenciar. É como se você entrasse nos casos silenciosamente, cutucando aqui, ali, dando um toque ali, para fazer a coisa andar. E apesar da paciente ser uma paciente muito conhecida de todo mundo, 40 anos no hospital, foi impressionante como nessa entrevista que a paciente chegou, primeiro ela beijou todo mundo da roda,
Daqui a pouco ela começou a dar tapa em todo mundo e foi um momento que eu segurei essa paciente de uma maneira muito firme, fiz ela sentar, isso teve uma comoção na equipe, né, porque como se eu estivesse ali fazendo uma prática manicomial, né, naquele momento, e a paciente começou a falar e eu fui perguntando e deixando ela, na maneira dela se expressar, ela tinha um problema de articulação da fala, inclusive, e ela contou toda uma história de como ela foi parar naquela cidade, naquele hospital, que inclusive foi uma tia que a deixou na rodoviária da cidade e foi embora. E quando ela traz isso com, inclusive, nomes, que a equipe tentava já há muito tempo localizar a família e não conseguia, e naquela entrevista ela trouxe dados importantes, inclusive, para esse trabalho de localização da família. Então a equipe, num determinado momento, ficou muito constrangida com aquela minha ação mais dura com ela, e aí eu coloquei ela para falar e ela trouxe uma história que nunca tinha sido contada. 40 anos. 40 anos. Então, e aí foi uma comoção, né? Porque as pessoas que conheciam ela por um nome que foi batizada quando ela foi para o hospital, adolescente, ela foi andarilha durante um tempo, ela contou uma história. E ali ela fez uma história. Eu acho que a semana passada discutimos um caso, né, muito rico de um atendimento a uma crise, né, no CAPS 1, no município de Cabedelo, que é um município vizinho a João Pessoa, de um caso muito paradigmático, assim, onde a equipe ela fez uma intervenção num caso de urgência, de uma crise subjetiva de um rapaz que ele entrou numa crise muito aguda. Tratava-se de um caso de paranoia e ele fugiu, assim, extremamente persecutório, fugiu de casa e foi se esconder no mangue, né, no Jacaré, que é uma área de rio, de mangue, e ele precisou se camuflar, né? Então a equipe falava que ao encontrar com esse sujeito, foi fazer o resgate dele e ao encontrá-lo no mangue, só os olhos dele estavam do lado de fora, porque ele precisou se camuflar, se disfarçar todo frente, né, a ideação persecutória. E aí a equipe, quando foi para fazer esse resgate, ela já estava tocada um pouco por essa dimensão, né, de respeitar um pouco isso aí, do trabalho com o delírio, que não há o que debater com o delírio, né? Não há como fazer uma retificação no delírio, entendendo que o delírio é um trabalho que o sujeito já faz. Então eles foram começando a oferecer água, refrigerante para esse sujeito, e ele foi encontrando aí com uma docilidade, né, que permitiu com que ele fosse confiando naquelas pessoas ali e entregando alguma coisa daquele momento, né, muito agudo. E nunca dizia assim, você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Eu me lembro muito que Leguil uma vez falou, quando ele era psiquiatra em Santana, acho que foi, e Lacan fazia apresentação de pacientes e dava supervisão no caso, e ele orientava os residentes, olha, você faz isso, 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 ou você deve fazer isso. E aí ele chegava na outra vez, e então, meu caro, como é que foi? Você fez aquilo? E o sujeito falou assim, não fiz isso não, eu fiz uma outra coisa. Eu falei assim, muito bem, meu caro, muito bem, meu caro. Quer dizer, tem algo aí de deixar o sujeito fazer, embora você possa colocar alguma coisa, orientar, mas saber também fazer silêncio e aprender com aquilo que o sujeito fez, que não é aquilo que você gostaria, desejaria. E muitas vezes, na supervisão, vou pegar mais da saúde mental aí, mas serve para as outras, o sujeito, na saúde mental, os técnicos têm uma posição de invenção diante das passagens ao ato, diante do gozo, da posição de gozo do sujeito, que é impressionante. Às vezes eles criam
inventam coisas para estar junto com o paciente, ou vão tomar o café, ou vão para a rua, eles inventam. Então, a supervisão na instituição, eu acho que o supervisor deve aprender com as invenções que os técnicos fazem. Eu achei muito interessante, eu estou terminando um doutorado sobre o tema controle, né, sobre a supervisão. E era uma proposta no início, né, que a gente utilizasse mais o termo controle do que supervisão aqui no Brasil. Mas eu acho que quando tem um significante que já está em uso, né, eu acho que isso, inclusive, pode causar uma certa confusão. Ainda mais um país que teve ditadura, né? Exatamente. Falar controle, né, apesar de que é interessante porque o Freud propõe um sentido forte mesmo para o controle, né, não é à toa que ele usa o termo controle, é para controlar mesmo, né, para dizer isso aqui não é psicanálise ou isso é psicanálise, mas eu acho complicado assim, a gente, vamos dizer, entre aspas, impor esse uso. Eu tenho usado muito, por ter ficado tanto tempo em torno do tema, eu tenho usado quando eu vejo, estou falando, hoje eu tenho um controle e não hoje eu tenho uma supervisão.